Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora vamos começar alguns vídeos sobre a Idade Média, período histórico em que os historiadores resolveram subdividir em duas etapas: a Alta Idade Média entre os séculos 5 e 10 e a Baixa Idade Média compreendida entre os séculos 10 e 15. Abordaremos especificamente nesta videoaula as principais características da chamada Alta Idade Média, que apresenta alguns aspectos muito importantes, como por exemplo, ser um período de constantes invasões e grandes deslocamentos populacionais. É um período também que ocorre a formação e a consolidação do feudalismo, síntese de elementos do antigo Império Romano do Ocidente, de elementos dos povos germânicos e elementos do cristianismo. Falei para vocês há pouco que a Alta Idade Média foi caracterizada por grandes invasões. E quem são os responsáveis por tais invasões? São os povos bárbaros. E quem eram eles? Os bárbaros eram povos que habitavam fora das fronteiras do Império Romano do Ocidente. Portanto, eram povos que não possuíam cultura greco-romana. Os povos bárbaros ou estrangeiros eram denominados assim de maneira pejorativa pelos romanos. Os povos bárbaros representam um dos fatores que causaram a crise e o colapso do Império Romano do Ocidente, associado a uma série de fatores: crise política, anarquia militar, crise do escravismo, crise do colonialismo, entre outros fatores. O principal grupo dos povos bárbaros eram os germânicos, subdivididos em vários povos: suevos, burgúndios, alamanos, teutônicos, visigodos, ostrogodos, godos, vândalos, ângulos, saxões, enfim, uma dezena de povos bárbaros, povos de origem germânica, que apresentavam algumas características comuns, dentre elas o fato de apresentarem uma economia tipicamente agropastoril e de não possuírem comércio desenvolvido e muito menos a utilização de moedas. Esses povos germânicos também eram politeístas, não conheciam a escrita, aliás, o seu direito era consuetudinário, ou seja, era um direito baseado em leis orais, baseados na tradição de cada um desses povos. Inicialmente, os povos bárbaros não apresentavam a propriedade privada dos meios de produção. O poder era descentralizado, o poder político era exercido por uma casta de guerreiros. Havia ainda entre os povos bárbaros a prática do comitatus, ou seja, os laços de dependência envolvendo os guerreiros desses povos. O comitatus é a origem histórica dos laços de suzerania e vassalagem que mais tarde abordaremos. Pois bem, falamos que durante a Alta Idade Média aconteceu a formação e a consolidação do modo de produção feudal, que apresentava uma economia agrícola tendendo à autossuficiência, um comércio estagnado, um comércio praticamente desaparecido, pouquíssima utilização de moeda. A unidade econômica básica do feudalismo era, evidentemente, o feudo, também conhecido como benefício. O feudo estava subdividido em três partes, sendo elas o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. O manso senhorial apresentava o castelo e as melhores terras. O manso servil apresentava as terras arrendadas aos servos, que deviam pagar uma série de obrigações. No manso servil estavam as glebas ou tenências. E no manso comunal estavam os bosques e as pastagens, que eram de uso coletivo, de uso comum. Os nobres feudais e também os servos se utilizavam do chamado manso comunal. Do ponto de vista social, é preciso destacarmos que haviam três estamentos principais: clero, nobreza e servos. A sociedade era, portanto, do tipo estamental, com pouquíssima mobilidade social. A posição social do indivíduo era determinada em seu nascimento, e o poder econômico estava vinculado à posse
e a extensão da terra, ou seja, a terra era considerada a principal expressão de riqueza. Quanto mais terras o indivíduo possuísse, mais rico ele era considerado dentro da sociedade feudal, que apresentava laços de dependência entre nobres, suzerania e vassalagem, onde o suzerano era o doador do benefício, o doador do feudo, e o vassalo era aquele que recebia o benefício, que recebia o feudo, havendo uma relação de compromisso mútuo, uma relação de fidelidade e reciprocidade entre o suzerano e seus vassalos, devendo o vassalo prestar auxílio militar ao seu respectivo suzerano. E havia também a relação entre senhor e servo. O senhor permitia que os servos se instalassem em suas terras, fizesse o usufruto de suas terras, pagando em troca uma série de obrigações. Portanto, em suma, podemos dizer que na sociedade feudal haviam 3 estamentos principais: o clero, subdividido em clero regular e clero secular, alto clero e baixo clero, apresentava um poder político, um poder ideológico, tendo o monopólio da salvação, e um poder econômico nas mãos. Afinal de contas, precisamos saber que a Igreja Católica era a grande senhora feudal durante o período medieval. Tínhamos também a nobreza feudal, que tinha a posse da terra e o poder político em suas mãos. A nobreza feudal era responsável pela defesa de todos. E o estamento inferior era preenchido pelos servos, que estavam presos à terra devendo uma série de obrigações: corvéia, talha, banalidade, mão morta, dízimo, tostão de Pedro, captação, enfim, uma série de obrigações que os camponeses que faziam usufruto das terras dos nobres feudais estavam sujeitos. Haviam também no estamento inferior os vilões, que eram quase servos, porém com menos obrigações. Do ponto de vista político, devemos caracterizar o feudalismo por uma descentralização administrativa, na medida em que o poder local era exercido pelos nobres feudais. Os senhores feudais tinham grande autonomia em seus domínios. Do ponto de vista ideológico, precisamos destacar que havia o chamado teocentrismo, ou seja, Deus no centro das atenções humanas. Afinal de contas, amigos, precisamos saber que a Igreja Católica Apostólica Romana era a principal instituição durante a Idade Média, a instituição que detinha o monopólio do saber, ou que pelo menos controlava o saber durante o período medieval. E a Igreja Católica foi bastante atuante em todos os setores, nos setores político, econômico, social e também no setor cultural, defendendo, entre outras coisas, essa sociedade do tipo estamental. A Igreja Católica vai apresentar a justificativa ideológica para essas disparidades sociais existentes durante o feudalismo. A Igreja Católica irá pregar o conformismo e o continuismo dentro da lógica da ética paternalista cristã. Pois bem, falei para vocês que o feudalismo é resultado da síntese de elementos romanos com elementos germânicos. E quais são esses elementos em questão? Dentre os elementos feudais que têm origem no antigo Império Romano do Ocidente estão a clientela, que era uma relação de dependência entre os nobres, donos das terras, e os camponeses, que acabou gerando o regime de servidão. Essa dependência entre servos e senhores. Uma outra influência romana era o regime do colonato, ou seja, a fixação do colono na terra, que deu origem à servidão. As vilas, que eram grandes propriedades rurais ao final do Império Romano, são a origem histórica dos feudos. E a instituição que se preservou, mantendo grande parte de seu poder e até ampliando esse poder, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Por outro lado, dentre as principais influências germânicas que consolidaram a formação do feudalismo estão a prática do comitatus, ou seja, a dependência entre guerreiros, que deu origem a uma relação de dependência entre nobres,
base para a suzerania e vassalagem. Uma outra característica era a agricultura de subsistência, um pouquíssimo comércio e praticamente sem a utilização de moedas, com pouquíssima utilização de moedas. A economia de base agropastoril é outra importante influência germânica para o feudalismo. E, finalmente, o direito consuetudinário, direito de tradição oral. Pois bem, ao final do Império Romano do Ocidente, formaram-se vários reinos bárbaros na Europa Ocidental e também no norte da África. Os vândalos se instalaram na região norte da África, onde atualmente estão Argélia e Tunísia, por exemplo. Os visigodos se implantaram na Península Ibérica, os lombardos na Península Itálica e vários outros povos no norte da Europa. Entretanto, o mais significativo reino bárbaro instalado na Alta Idade Média foi o reino dos francos, que deu origem mais tarde ao chamado Império Carolíngio. O único reino bárbaro relativamente duradouro foi o reino franco, que apresentou duas dinastias principais, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. A dinastia Merovingia começou com Clovis, que em 496, após ter conquistado a Gália, se converteu ao cristianismo, juntamente com seus guerreiros. Essa conversão se explica pelo seguinte fator, que a população da Gália era majoritariamente católica, e Clovis, neto de um importante chefe tribal dos francos, chamado de Meroveu, deu início à chamada dinastia Merovingia. Clovis, então, unificou os povos francos e formou a dinastia Merovingia, que deu início, portanto, ao reino franco. No seu reinado ocorreu um processo violento de ruralização, ou seja, a população do campo superou em larga medida a população dos centros urbanos. E isso cabe uma explicação lógica. Evidentemente que os centros urbanos estavam mais sujeitos a ataques, a invasões, a insegurança, enquanto que os feudos, propriedades da nobreza, estavam mais protegidas pelos nobres feudais. Portanto, grande parte da população vai para os feudos em busca de segurança e em busca de condições de sobrevivência. Os reis da dinastia Merovingia promoveram distribuição de terras aos elementos do clero e da nobreza, procurando consolidar esse apoio político. Entretanto, acabou por contribuir também para o aumento da fragmentação do poder político. Inclusive, os últimos reis da dinastia Merovingia ficaram conhecidos como reis indolentes, ou seja, reis que apresentavam uma grande incompetência administrativa, que delegavam poderes para os chamados mordomos do paço ou mordomos do palácio, também chamados de majordomos, que eram espécies de prefeitos ou primeiro-ministros que representavam o poder local. Um desses majordomos foi Carlos Martel, que em 732, na célebre Batalha de Poitiers, derrotou os árabes, que estavam em expansão na Europa. Os árabes já haviam conquistado a Península Ibérica e tentavam ampliar seus domínios na Europa Ocidental. Foram bloqueados por Carlos Martel e seus guerreiros na famosa Batalha de Poitiers. Portanto, Carlos Martel impediu o avanço do islamismo na Europa Ocidental. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, destronou o último rei da dinastia Merovingia, que foi Tilderico III. Pepino o Breve governou o reino franco entre 751 e 768. Ele foi o responsável pela expulsão dos lombardos que dominavam a Península Itálica e ameaçavam os domínios da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao conquistar a península, Pepino o Breve concedeu esse território para o Papa, estabelecendo a criação do chamado Patrimônio de São Pedro, que é a origem histórica do nosso bom e velho Vaticano. O Pepino o Breve conseguiu, dessa maneira, o apoio da Igreja Católica e a legitimação de seu poder, que contou com o aval do Papa. O sucessor de Pepino o Breve foi Carlos Magno, que reinou entre 768 e 814.
Carlos Magno representa o apogeu do Reino Franco e a criação do chamado Império Carolíngio. Evidentemente que essa dinastia começou com Pepino o Breve, mas que teve o seu apogeu durante o reinado de Carlos Magno, que através de guerras de conquista tentou reconstruir o antigo Império Romano do Ocidente. Carlos Magno promoveu a doação de terras para nobres, estabelecendo relações de dependência, laços de dependência entre ele e seus nobres. Apesar dessa doação, isso não significou necessariamente uma descentralização política, porque o governo de Carlos Magno foi caracterizado como uma centralização política relativa. Carlos Magno, para melhor administrar esse grande império, resolveu dividi-lo em 300 partes: marcas, ducados e condados. As marcas administradas pelos marqueses, os ducados pelos duques e os condados pelos condes. Mas Carlos Magno tomou uma medida muito importante, que foi criar o cargo de Missi Dominici, que eram funcionários imperiais responsáveis pela burocracia administrativa de todo o império e pela fiscalização de cada uma das partes constitutivas do mesmo. Ou seja, uma espécie de espião, uma espécie de vigia do rei para o cumprimento das leis imperiais, que eram chamadas de capitulares. Outro fator importantíssimo do reinado de Carlos Magno foi o chamado Renascimento Carolíngio, que se constituiu na preservação das obras da Antiguidade Clássica através das escolas eclesiásticas e das escolas palatinas. O sucessor de Carlos Magno foi Luís o Piedoso. Seu filho não tinha as mesmas habilidades administrativas e seu governo foi caracterizado pelo enfraquecimento do Império Carolíngio e pelo agravamento da descentralização política. Ao final de seu reinado, aconteceu o quê? A divisão, a disputa pela sucessão imperial envolvendo os filhos de Luís o Piedoso, Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico, que aconteceu um conflito, uma guerra envolvendo essa disputa pelo controle do Império Carolíngio, que acabou com a assinatura do Tratado de Verdun de 843, estabelecendo a divisão do Império Carolíngio entre os três irmãos. A parte ocidental ficou para Carlos o Calvo, corresponde ao território da atual França. A parte central, a Lotaríngia, ficou para Lotário, corresponde às atuais Suíça e Itália. E a parte oriental, a chamada França Oriental, ficou para Luís o Germânico. Evidentemente que essas divisões acabaram contribuindo para o enfraquecimento do Império Carolíngio, que pouco depois acabou deixando de existir. Pois bem, essas são as principais características da Alta Idade Média Ocidental. No próximo vídeo apresentaremos as características da Alta Idade Média Oriental, abordando, entre outras coisas, o Império Bizantino e a formação e avanço do islamismo. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.